Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na última aula a gente aprendeu um pouquinho sobre o sistema esquelético, ou seja, todos os ossos que fazem parte do nosso corpo, né? E como que eles funcionam. Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar especificamente de outro tipo de sistema do nosso corpo, que é o sistema muscular. Certo? Que vai comportar os músculos do nosso corpo, que vão ser responsáveis por todos os movimentos que o nosso corpo vai produzir. Então, por estar falando aqui para vocês, estou mexendo vários músculos aqui na minha mandíbula, né, que é esse osso aqui. Eu levantar, eu caminhar, o movimento de eu comer uma coisa e aquele alimento se transformar então no bolo alimentar, até terminar toda a parte da digestão, a respiração, a circulação do sangue, todos os movimentos que a gente imaginar que o nosso corpo é capaz de produzir, é por responsabilidade dos músculos, certo? Então a função dos músculos é então produzir o movimento, certo? E aí, os músculos que a gente tem três tipos principais de músculos, tá? Que é o músculo estriado esquelético. O músculo esquelético é todo aquele que está associado aos ossos. Então, todo aquele músculo que a gente vai ter nas pernas, nos braços, aqui no peitoral, os músculos que mexem a nossa cabeça. Então, todos esses músculos são externos. Esse músculo, popularmente, a gente chama de carne. Isso mesmo, a carne, quando a gente vai comer a carne de um boi, a carne de um frango, de um peixe, o que a gente está comendo na real é o músculo esquelético daquele animal, certo? Então, tudo aquilo que a gente chama de carne no nosso corpo vai ser chamado de músculo esquelético. E a contração dele, que é esse movimento então de ficar firme, né, ou de distender ele, é um movimento, ele é rápido e voluntário. Como assim, prof? Voluntário é quando a gente precisa pensar para fazer esse movimento, certo? Então, eu quero pegar o meu celular aqui, então eu vou pensar para pegar o celular. Então o meu cérebro vai mandar uma informação para o músculo que vai pegar então para o braço, vai lá, vai distender e vai pegar o celular. Eu quero largar o celular, então eu vou pegar e vou colocar de volta no lugar. Isso é um movimento voluntário que a gente pensa para fazer. E rápido porque o sinal do cérebro ele é muito rápido. Então o movimento, por mais que eu vou lá pegar devagar, né, o sinal que o meu cérebro mandou foi muito rápido. Então o sinal do cérebro é muito rápido. Por isso que a gente chama que a contração, né, o funcionamento desse músculo, ele é rápido e voluntário, que a gente pensa para fazer, certo? Depois a gente tem o músculo estriado cardíaco, que nada mais é que o nosso coração. Então, o nosso coração é um músculo bem específico, porque ele está se contraindo o tempo todo. Vocês já pararam para pensar que esse músculo ele começa a se contrair ainda dentro da barriga da nossa mãe e ele para de contrair, ele para de se movimentar somente no dia que a gente morre, né? E uma coisa mais doida dele, que por mais que é um movimento que é constante todo dia, o tempo todo, né? Mais ou menos em média ele contrai 60 vezes por minuto, né? E a gente não precisa pensar para contrair o coração, para ele bombear sangue. Ou vocês precisam parar e pensar para bombear sangue? Não. Por quê? Porque o movimento do músculo cardíaco, por mais que ele é rápido, a contração dele é bem rápida, acontece que o movimento dele, a gente não precisa pensar, né? É um movimento involuntário. A gente não precisa pensar para bombear sangue. Tá ali bombeando enquanto eu estou falando aqui para vocês, enquanto vocês estão me ouvindo, o meu coração tá ali bombeando sangue, o coração de vocês,
coração de qualquer pessoa que está ali bombeando. E ninguém precisa pensar, ah, preciso bombear sangue agora. Né? A gente não tem esse controle, né? Porque é um movimento involuntário, certo? E o último tipo de músculo é o músculo não estriado, ou também chamado de músculo liso, que são os músculos que vão formar os nossos órgãos internos, menos o coração, tá? Então, todos os órgãos internos, os pulmões, se a gente pensar o nosso fígado, o nosso estômago, o intestino, então todos eles são formados por músculos. Diferente dos outros músculos, o movimento deles vai ser lento, ou seja, devagarinho o músculo está ali mexendo, o movimento dele é muito lento, certo? Por que que isso acontece? Porque normalmente estão relacionados a funções digestivas e para o funcionamento do nosso corpo. Então, se as coisas saem muito rápido, as coisas não funcionam muito bem lá dentro. Então, quando a gente come um alimento, o alimento vai descer, então, pelo nosso esôfago, que é o caninho que chega até no estômago, e ali ele vai ficar processando aquele alimento por 2, 3, 4, 5 horas, fica ali fermentando, e aí depois ele vai para os intestinos, né? E ali ele pode ficar de 1 até 2 dias ali fermentando ali para conseguir absorver todos os nutrientes, certo? Porque esse movimento é muito lento. E é a mesma coisa do movimento do músculo cardíaco, que a gente não precisa pensar para fazer. Por exemplo, para respirar, por exemplo, a gente não precisa pensar para respirar, né? E quando a gente pensa, a gente fica meio apavorado. Ai, esqueci de respirar. Imagina se a gente tivesse, sei lá, brincando no meio da aula ou estudando e, meu Deus, eu esqueci de respirar, né? Aí a gente não precisa se preocupar com isso, porque o nosso corpo ele vai estar respirando automaticamente, que a gente não precisa pensar para ele. Ou digerir os alimentos, ou, por exemplo, segurar o xixi, por exemplo, né? Então, tem que ficar segurando meu xixi. Claro, quando a bexiga enche muito, a gente precisa segurar um pouquinho, né? Mas a gente não precisa pensar, tipo, agora eu preciso armazenar xixi, né? Que são movimentos que a gente não precisa pensar, que são movimentos involuntários, certo? E o movimento, quando a gente fala em caminhar, mexer um braço, esses movimentos maiores, então eles estão associados ao músculo esquelético, né? Que vai ter a comunicação direta com o nosso sistema nervoso, né? Os sinais lá do cérebro, que a gente aprendeu algumas aulas atrás, e também em relação então com o sistema esquelético, que é, nosso sistema nervoso, né? E o nosso sistema esquelético, que é os ossos, tá? O nosso sistema nervoso ele vai estar mandando sinais diretamente então para o músculo, né? O movimento que precisa ser feito, e o músculo que vai fazer o movimento, assim levando o osso. Não é o osso que faz o movimento, sim nosso músculo que vai produzir este movimento. Certo, pessoal? Então, hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre o sistema muscular, né? Entendeu um pouquinho o movimento, os tipos de músculos que a gente tem no nosso organismo. E para a aula de hoje é isso. Espero que estejam entendendo o conteúdo. Pessoal, se surgir alguma dúvida sobre o conteúdo, alguma coisa que não entendeu, vem no vídeo do YouTube do Prof. Tomás e digita lá nos comentários alguma dúvida que teve ou que não entendeu, alguma questão, e aí o Prof. Tomás consegue responder e a gente consegue ter uma aula um pouquinho mais parecida com o que a gente tivesse no presencial. Certo, pessoal? Então, um beijão para vocês e até semana que vem. Tchau!